dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que eu tenho, que eu tua serva teme ao Senhor, teu servo temeu ao Senhor. E veio o Criador para levar os meus dois filhos para serem servo. E Eliseu lhe disse: Que tem eis de fazer? Disse-me: Ei, que tens em casa? Disse Eliseu. E Eliseu, tua serva, não tem nada em casa. Então disse a ela: E vai e pede emprestadas todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não pouco. E então entre e feche a porta sobre teus filhos, e deite o azeite toda aquelas vasilhas. Glória a Deus, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui ajudou o Senhor, né? A palavra do Senhor diz: Olha a fé daquela mulher. Olha a quem ela foi pedir. Pedir ajuda. Eliseu orientou ela. E ele orientou e ela fez como ele mandou. Mas aquilo ali não foi só por ela. Foi o quê? Porque ele falou. Porque ele falou, não. Foi porque ela teve a fé. Os filhos dela, olha a situação desta mulher. Ela não tinha como pagar dívida, mas ela teve a fé. Minhas irmãs, a fé é tudo aquilo que a gente não espera, mas crê. A fé foi que ela teve, que ela entrou dentro da casa dela. Olha como a gente deve ser. A gente deve pedir, muitas vezes. Ela foi até Eliseu. Por que ela foi até Eliseu? Porque nós não devemos contar a nossa necessidade para A, B, nem C. Sim, para o Senhor. Mas sim, uma pessoa de confiança que pode te orientar a servir o Senhor melhor, né? Como um pastor, uma esposa do pastor, uma pessoa assim, conectada com Deus, te ensina a ser mais conectada. Então ela aprendeu aquilo ali Eliseu mandou, né? E ela foi e botou em prática. E muitas vezes nós não colocamos a nossa fé em prática. Muitas vezes não colocamos a fé em ação. Glória a Deus, amém? Amém? Amém, irmã? Amém. Glória a Deus, minha amada. Estamos lhe ouvindo. Sim. Porque eu fico meio com medo que o celular apaga e não está mostrando Não, mas carinha. estamos lhe Desculpa, minha irmã. ouvindo, viu? Se eu não lhe ouvir, eu falo aqui, tá certo? Tá bom. E ela foi, e ela entrou dentro do seu quarto, mostrou seus filhos também que é orando, que é buscando, que Deus entrar com providência. Deus entrou com providência na vida daquela mulher. Aquela mulher mandou, ela foi a fé dela, a atitude. Porque muitas vezes a gente tem fé, mas não bota em prática. Nós temos que confiar 100%. De 1 a 10 é 10, de 10 a 1000 é 1000, de 10 a 100 é 100, de 100 a 100 é 1000. Confiar no Senhor. E aquela mulher fez isso. Ela confiou, ela acreditou que aqueles homens não iam levar, aqueles homens não iam pegar os filhos dela para ser escravo, porque era o único meio dela pagar. E quantas vezes nós se sente assim, como é que eu vou pagar, Senhor? Mas muitas vezes a gente vai querer falar para vizinhos que não tem nada a ver, para estar sabendo da minha preocupação e da sua e não vai adiantar. Mas ela foi a pessoa certa. Primeiro ela foi para Eliseu, Eliseu orientou ela foi para o quarto dela, entrou com o filho dela, ainda mandou tomar a vasilha emprestada. Ela tinha um bom testemunho naquele lugar. Porque se ela não tivesse, o pessoal não ia querer nem prestar vasilha. Ia dizer até para quê, ia perguntar. Mas não importa, minhas irmãs, sabe o que eu entendo com isso? Sabe o que é o azeite? É a providência que Deus providencia. Seu esposo a trazer o alimento,
seus filhos, abrir a porta de trabalho. Essa é a providência, é o azeite que nunca falte. E aquele pouco que ele mandou, venda, pague a dívida e fique com pouco, com aquele pouco, com aquele tanto que é para você saber usar e administrar. Muitas vezes a gente ganha de esposo, glória a Deus, ganha de marido, e a gente murmura. Não podemos murmurar, temos só que agradecer. Eu tenho experiência quando a gente começa a agradecer ao Senhor por tudo que chega na minha mão e na sua, Deus multiplica. Glorificado é o nome do Senhor. Eu tenho essa intimidade com o meu Senhor Todo-Poderoso. Deus multiplica aquele pouco. A gente vai pagar o que chega quando chega na sua mão, o que teus filhos te deu. Eu não tenho marido, não. Eu mesmo, graças a Deus, eu sou há muito tempo, não sou viúva, mas sou separada há 21 anos. Mas Deus não deixou faltar. E o pouco que chega na minha mão, eu agradeço a meu Senhor. E daquele eu sei administrar. Eu não fico devendo nada a ninguém, não, meu pouco que eu tenho, para poder não faltar para mim. E Deus nunca deixou faltar o pão de cada dia, nem deixou faltar minha luz, nem deixou faltar minha água. Glorificado é o nome do Senhor. E Deus ajuda, nos ajuda, até aqui nos ajudou o Senhor. É assim, é agradecer, meu Deus, pelo pouco, que o muito ele te colocará, como diz na palavra. E voltando para a palavra, ela confiou, ela entrou no quarto com seus filhos e ela confiou e a providência veio. É essa que é a providência, que chega na minha mão e na tua. E muitas vezes nós não sabemos administrar. Muitas vezes nós compramos demais. Se tem 2 sapatos, compra 3. Se está o crediário vazio, tá pouco, vou comprar muito até esgotar o crediário. E nós vamos reclamar de quê? Vai ficar preocupada, cabeça quente, porque não soube administrar o que chegou na tua mão. Tem que ficar devendo. A palavra do Senhor diz que é melhor a gente não dever, é melhor a gente dar do que pedir. Glorificado é o nome do Senhor. Até aqui. Eu agora vou passar para uma outra parte aqui. Glória a Deus, irmã. Vou aqui. Amém, Amém. irmã Glória a Lídia? Deus. Amém, meu amor. Glória a Deus. Essa, Louvado seja o nome santo do amém. Senhor. Essa aí é uma parte que eu li. Agora eu vou aqui em outra parte. Glorificado é o nome do Senhor, que diz assim, em Gênesis 20 e 21. Aí desce, vem para o 14, que fala assim, em Gênesis, diz assim: E então se levantou Abraão pela manhã e de madrugada e tomou o pão a um odre de água, desculpe, de água, e deu a Agar, e pôde o servo, o seu odre, o seu homem também, e deu o menino, e despediu a ele, e partiu, andando errante, né? No deserto de Betseba. E consumida Agar dos odres, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastado e distante de um de um arco, porque diz que eu não vejo, ela não via como a morte, ela via a morte ali. Ela via a morte. H chegou ali na palavra. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Abraão despediu Agar, deu pão e deu uma quantidade de água. Ela foi para um lugar que nem ela sabia. Mas o Senhor deu a ordem a Abraão. Se ele deu a ordem a Abraão, e Abraão também teve que escutar a mulher dele, Saraiva.
Glorificado é o nome do Senhor. Ele escutou, porque aquela mulher, porque ela via que ela tinha um filho, ela estava tirando a paz de Sara. Então, ela instruiu ao esposo fazer isso, mas em primeiro lugar foi o Senhor que mandou. Abraão fez com o coração partido. Mas a gente, muitas vezes, o coração está partido, Deus manda, e nós tememos. Mas se Deus te mandou, faça. Se Deus te confirmou, faça. Porque a gente tem que ter o ID do Senhor. A gente tem que saber ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor, quer fazer a nossa vontade. Mas Abraão ouviu a voz do Senhor, ouviu a de Sara, não ouviu a do Senhor. E mandou, porque o Senhor disse a Abraão que Deus ia fazer de Ismael ali uma grande nação. E mandou. Ele foi. Ismael e Agar foi para aquele deserto. Glorificado é o nome do Senhor. Foi para o deserto e ela botou ele debaixo daquele pé de árvore, como se fosse já morrer, sem água, sem pão. E o anjo falou com Agar. O anjo falou com Agar. E daqui a pouco, de frente a Ismael, se abriu aquela quantidade, como fosse um riacho, com água. Deus proveu tudo ali para ele no deserto. Porque quando Deus está num comando e num controle, Deus está de tudo. Mas quando você pede direção ao Senhor, e Deus falou com Ismael, o anjo falou com Ismael naquele momento. E eles viveram e fizeram uma grande nação naquele lugar. Se Abraão não tivesse ouvido a voz do Senhor, como não ia ser? Como aquele menino poderia crescer naquele lugar? Porque Deus prometeu para Abraão que ele dá um filho da entranha dele. E Deus deu, gente. Porque o que Deus promete, Deus cumpre, porque Deus não é único. Aleluias, glorificado é o Senhor. Agora eu falo para as irmãs. Glória a Deus, eu falo uma coisa. Minha garota, vou contar um testemunho. Amém, irmã Líbia? Amém, meu amor, amém. Glória a Deus. Está dando para me ouvir direitinho? Estamos lhe ouvindo bem. Amém. Eu agora vou contar um testemunho rapidinho. Minha irmã, Jéssica, minha garota aqui, são 5 filhos, né? 2 meninas e 3 rapazes, uma neta que eu criei. Jéssica foi para o Chile. Ela pediu direção a Deus, né? Assim ela falou comigo, como ela estava desviada, passou a frequentar a igreja e tudo bonitinho. Então, ela aí resolveu ir embora para o Chile e teve uma decepção grande aqui. E eu ficava assim, Senhor, preocupada com ela lá, porque ela levou um adolescente. Ela só, o corpo dela só, ela sabia se virar melhor, e com um adolescente. E aí, depois de quase uns 9 meses, uns 8 meses, ela acabou o dinheiro que ela levou, né? Sem saber como fazer, devendo aluguel. Aí eu mandei uma mensagenzinha para ela e um vídeo das coisas de Deus. Amém, irmã? Amém. Aí eu mandei, ela falou assim, manhã, eu não estou conseguindo nem ouvir nada, não. Não mande nada, não, que eu não estou conseguindo ver, eu ouvir. Aí eu falei assim, tá certo. Aí eu falei assim com Deus, eu não vou falar mais nada com Jéssica. Eu vou deixar Deus, eu vou deixar Deus resolver. E Jéssica, amém, irmã? Amém, minha amada. Amém. Aí eu cheguei, conversei com a irmãzinha, daí do grupo, que eu já conheci ela no outro. Ela falou comigo, irmã Valda, vai lá em Ezequiel, fale para ela de Ezequiel, fique na disposição de Deus, só ore. Falou assim. Na mesma hora, Deus falou assim comigo. Lembra? O Espírito Santo de Deus falou comigo. Lembra de H no deserto? Do mesmo jeito vou fazer com tua filha.
Oh, glória. Glória a Jesus. Aleluia. Do mesmo jeito, vou fazer com a tua filha. Irmã, aquilo ali me confortou. Aquela palavra me confortou. Eu descansei. Descansei e falou: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu a resposta. Muito obrigado, meu Senhor Jesus. E a irmã falou: vou orar pela senhora, orar por ela, irmã, vou orar. Oxe, Deus proveu. Abriu uma porta de trabalho para a Jéssica, não é na área dela, ganhando a quantidade que dá para ela pagar o aluguel dela, dá para ela comprar comida, dá para ela pagar a internet, dá para ela pagar água, pagar luz. Jesus, tu é linda, porque mesmo a gente querendo ajudar daqui de algum jeito, o dinheiro lá chega muito pouco. Mas Deus proveu a providência de lá onde ela estava. Hoje em dia, minha filha paga o aluguel dela. Deus proveu outra pessoa para morar com ela, para ajudar até no aluguel. E graças a Deus, quando foi agora nas férias, até a filha dela trabalhou em um restaurante, uma padaria-restaurante. Ganhou também o dinheirinho dela, já voltou a estudar, desde terça-feira. Mas esse Deus cuidou dela e está cuidando. Esse é o testemunho maravilhoso. Outro, rapidinho, esse aí foi de Jéssica. Quando foi na pandemia também, vou contar outra benção. Na pandemia, elas trabalhava, a Rebeca estava também casada, e eu estava aqui na casa, menina, teve uma chuvareira, que molhou tudo, deixou tudo, acabou o guarda-roupa, encheu poça de mofo, menina, guarda-roupa de mofo, acabou tudo ficou. Eu fiquei em um quarto com a cozinha. Até a sala fedia mofo, um quarto desabou de tanta água que caiu, desabou o guarda-roupa. Jesus, Senhor, meu Pai, o dinheiro que eu só tenho do auxílio, é só Beca trabalhando, não mora aqui, Senhor. Aí a Rebeca me chama, amanhã vamos para lá para casa, vamos para o apartamento. Eu disse, meu filho, eu fico aqui mesmo. Aí eu comecei a orar, Senhor. Eu falava com Deus de madrugada, eu botava minhas mãos na parede, botava as mãos no guarda-roupa que desabou de tanta água, tanto mofo. Eu mostrava ao Senhor de madrugada, com as mãos estiradas. Falava, meu Deus, tu está vendo, Senhor? Eu não sei qual a providência que o Senhor vai tomar, mas eu confio em Ti, meu Pai. E orava, irmã, assim, com meu coração aberto, rasgado. Aí, Jéssica ligou para mim, ela estava em Sauípe com Rayane. Rayane, na época, acho que tinha 7 anos, era 8. E eu fui na pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Aí eu falei assim, Jesus, ela estava desempregada também. Estava formada, mas estava desempregada. Senhor, eu sei que o Senhor vai entrar com providência, meu Pai. Aí eu tinha falado com quando meu filho veio, queria ajeitar a telha em cima para parar de molhar. Aí falei com meu cunhado, ele disse, vê a telha e o cano que eu vou te dar. Aí ele me deu o cano. Quando é daqui a pouco, a Jéssica ligou e falou assim, manhã, tire a foto da casa e jogue para mim, que eu vou... Amém, irmã Líbia? Amém, meu amor, estamos ouvindo. Aí, manhã, tira a foto das paredes que estão molhadas. Todas manhã, tire com o celular. Graças a Deus, eu tinha um celular simplesinho e dava para fazer o vídeo, tirar a câmera. Eu tirei e joguei para ela. Ela conheceu um amigo nos Estados Unidos, que ela estava até pretendendo ir embora para lá. Ele falou, Jéssica, eu vou te mandar um dinheiro para você ajeitar a casa de sua mãe. Glorificado é o nome do Senhor. Quando foi Aleluia. daqui a pouco, a Jéssica ganhou, gente. Ela ganhou da empresa mais de 6 mil. Ela investiu aqui. Aí eu saí daqui, Rebeca estava num apartamento por causa do Covid com a amiga dela, um apartamento na Boca da Mata, um pouquinho distante. Ela amanhã vá para lá, o apartamento todo arrumado, já alugou com tudo. Eu fui até reformar minha casa. Gente, elas só não fizeram o banheiro, mas tudo. Elas botaram, elas duas, Rebeca e ela com 6 mil. Rebeca estava em 2 trabalhos na época, que foi no Covid. Gente, chegou guarda-roupa novo, chegou fogão novo. Elas ajeitou tudo, botou o resto de piso na casa, que só tinha na sala. Nos 2 quartos tinha também. Ela ajeitou, ela amassaram, gente, ela botou massa, ela fez a reforma da casa, irmã. Como é que nós não podemos confiar num Deus desse?
E o amigo de Jéssica deu um ano, durante um ano, mandou R$ 1.000. Mesmo com a ajuda dela e com a ajuda de Rebeca, ele mandou também. Gente, esse Deus é tremendo. Esse Deus é tremendo. Vale a pena confiar no Senhor. Deus é Deus de. Deus é um Deus assim. Ele é um impossível. Deus é um Deus de surpresa. E ele me surpreendeu. Elas me assaram, elas botaram o forro que era mostrava a laje da casa. Ela forrou a casa toda. Só faltou o banheiro na época, que tem 2 anos, porque a gente fez depois o banheiro, ajeitou. Gente, esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. E eu confio assim no Senhor. Agora, recente, Rebeca chegou aqui, viu o sofá assim, já meio gasto, que na época elas compraram, né? Já tem mais de 7 anos, 5 ou 7 anos pela aí. Aí ela chegou e falou assim: mãe, vamos ver um sofá novo. Eu vou ver uma cama para mim e vou te dar essa minha. Quer dizer, comprou uma cama, comprou o sofá. Recente, foi terça-feira, foi quarta-feira a gente comprou o sofá. Eu fui na loja fazer um crediário, sabia lá que eu tinha direito ou não. Aí eu fui na loja, depois liberaram para mim. A Coelba liberou R$ 500, já é novo agora aqui. Isso aqui já é recente, esse testemunho. Liberou a Coelba R$ 500. Quando o homem vai na loja, disse a senhora tem 2.800 aqui. 2.800 para a senhora comprar o que a senhora quiser. Juntou com da Coelba, formou 3.000 alguma coisa. A gente compramos isso aqui. Aí ele falou, quando a senhora estiver na metade ou 3 meses, já compra outra coisa. Gente, quanta gente chegava lá na loja e não era aprovada. Eu acredito isso aí, prova de Deus. Eu acredito, bênção de Deus. Eu tenho para mim como bênção de Deus, que o Deus concedeu essa bênção, né? Assim, para ela poder pagar, eu ajudar ela em alguma coisa, que hoje eu trabalho de cuidadora, né? Deus também me ajudou, eu fiz meu cursinho e trabalho de cuidadora. Vou 2 vezes na semana, cuido do senhorzinho, no meu bairro mesmo. Não é o que é merecido. Assim, é merecido, né? Porque desde quando eu agradeço, é merecido. Desde quando eles têm para me pagar, é merecido. Mas eu estou ganhando experiência também. Então, esse Deus, gente, ele é tremendo. Pode pedir, porque Deus não é um homem, que o homem é falho, é imperfeito. E eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Deus me ajudou a criar meus filhos, todos. Um dia eu coloquei uma mesa, amém, Maníbia? Amém, meu amor. Amém? Eu coloquei, já vou, é a última. Eu coloquei uma mesa posta, meus filhos tinham criança e adolescente, e eu só tinha um pouco de arroz e um pouco de macarrão. Eu cozinhei essas duas coisas aí, e acho que tinha uma calabresa, eu fritei para meus filhos. E eu vendia bom. Eu arrumei a mesa, gente, eu morava em um cômodo com banheiro, e dividia assim com a cortina, o banheiro, a cozinha e o cômodo que era o quarto dos meninos. Foi assim que esse meu marido me deixou. 5 crianças. Jesus, eu olhava assim para o céu, mas eu glorificava o nome de Jesus. Eu nunca deixei de ter minha fé. Eu nunca deixei de ter minha fé em Deus. Aí eu falei assim, Senhor, eu vou colocar a mesa, eu vou colocar a mesa, meu Senhor Jesus, para o Senhor vir almoçar comigo. Gente, eu ganhava coisa do Avon, eu ganhava pratinhos, eu ganhava os pratos, arrumei a mesa tudo bonitinho, como manda no figurino, a casa toda limpa. Aí meu garoto entrou e falou assim, mãe, quem é que vem almoçar aqui? Eu falei, Jesus, pela fé, minha irmã, pela fé. Eu disse, Jesus, meu filho. Eu botei uma cadeira de cada e deixei a de Jesus também no lugar. A de Jesus ficou vazia. O Espírito Santo chegou, né? Sentou também. Aí uma moça mora em cima, assim, ela tem uma escolinha. Gente, parece um mistério, gente. Meu Deus do céu, que coisa, que maravilha.
que maravilha! Eu nunca esqueci. Aí ela gritou, irmã Valda. Eu gritei de cá, oi, irmã Vânia, que eu moro mais para baixo, ela em cima, ela é dona de escolinha. Vem aqui, irmã Valda, pegar umas coisas que o pessoal fizeram um evento e não deu conta. Vem cá. Gente, gente, gente do céu. Não acredite em mim, não. Acredite em Jesus. Esta mulher me deu uma meia panela de feijão, feijoada. Esta mulher me deu uma vasilha tapoé, duas, uma com salada e a outra com arroz temperadinho com tudo dentro. Gente, a panela de feijão era tão grande que eu trouxe a panela, não tinha nem como ela me botar na vasilha, porque não tinha como. Foi meia panela de feijoada. Eu subi, né, que minha casa fica um pouco para baixo, subi, que ela mora assim num prédiozinho, numa escola, mas a escola e casa dela. E peguei essas vasilhas, levei meu salada de maionese, arroz todo temperadinho, com uva, com passas, com tudo bonitinho, e aquela panela de feijão. O pessoal do evento fizeram e não deram conta à noite. Não deram conta e foram embora de manhã. E ela me deu. Para a honra e glória de Jesus. Olha que maravilha. E sobre o azeite da botija, até aqui, Deus não deixou faltar nada. Minhas filhas estudou, fizeram enfermagem e nunca faltou pão, minha filha. Para mim, nunca faltou pão, nem para mim e nem para elas. E até aqui tem ajudado o Senhor. Até aqui. Amém, irmã Líbia? Me perdoe. Amém, minha amada, amém. Eu Glória a não soube, Deus. não soube mexer muito. Me perdoe. Me desculpe aí. Tem outro também. Rapidinho. Já vai acabar, irmão. Volta de 11h15. Quando começou o Covid, Jéssica ficou fazendo trabalhos assim, de aqueles trabalhos que ela se formou, mas ela determinou que não ia voltar mais para a loja. E a irmã dela trabalhando e ela esperando, aguardando. A irmã mais nova, de enfermagem. Aí ela pegou e falou assim: manhã, eu não vou voltar para a loja. Estão me chamando, mas não vou voltar. Eu vou trabalhar na minha profissão que eu fiz. Mulher, quase um ano. Jéssica ficou 9 meses sem trabalhar. Mas ela fazia bronze. Ela ia para o bronze, fazia, né? Como ela dizia, ali eu enxuga gelo. E eu glorificando ao Senhor, falei: Senhor, o Senhor, se for da tua vontade, abre uma porta para Jéssica, Pai, antes do fim do ano. Oh, Deus, eu sei que o Senhor sabe da necessidade dela, ela com a filha, né? Com a filha, eu e ela, a Raiane aqui, Rebeca também junto, né? Ela já tinha arrumado a casa e tudo. Aí eu falei: Jesus, o Senhor prepara uma porta para Jéssica, Pai. Menina, quando faltava poucos dias para terminar o ano, dia 31, a Jéssica pegou os currículos dela, foi em um hospital chamado Espanhol, aqui. Chegou lá, estava tendo seleção, ela foi levar o currículo, estava tendo seleção. Aí o porteiro falou assim: tá tendo seleção, entre. Vai lá ver se o dono não te. Fala com o dono é o homem que vai fazer a seleção, é aquele ali. Chama Adson. Jéssica foi. 31, gente. Dia 31. E eu pedindo ao Senhor, todas as vezes que eu abaixava, eu orava, o Senhor mostrava a situação dela. Era de madrugada mostrando. Era petição constante. E eu dizia ao Senhor, falava, aí ela foi, quando foi dia 31, aí o porteiro falou: oi, filha, oi, Jéssica, aquele ali que vai fazer a seleção. Aí ela chegou, viu o homem que ia fazer a seleção, o diretor, gente, do hospital. Aí ele falou assim: você quer trabalhar mesmo? Ela com o currículozinho na mão. Aí entregou a ele, ela falou: quero, é o que eu mais quero é trabalhar. Aí ele falou assim: amanhã venha participar da seleção. Dia 31 para dia 1º. Ela foi dia 1º. Chegou lá, a mulher falou assim: seu nome não está aqui, não. Aí ela falou assim. Aí o dono falou: vire a página que você vai ver o nome dela. Porque ele botou depois: vire a página. Aí ela participou da seleção. Gente, este lugar aí era um lugar que pagava. Ela ganhava quase 3 mil. Ela ficou 3 anos
no espanhol. Ela saiu porque mudou a empresa, aí tirou aquelas pessoas velhas e botaram as novas. Mas ela só saiu quando fechou. Isso aí, gente, é a gente confiar no Senhor. O que ele faz, o que ele faz, o que ele vai fazer na minha vida e na sua, não pertence a ninguém, só a Deus. Só ao Todo-Poderoso. Amém, irmã Líbia? Muito obrigada. Agora amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus.